Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Pontos para Saudar. O meu nome é André Ferreira e para estrear uma nova temporada recebemos José Leix, Chairman da Epedal. A Epedal é uma empresa portuguesa com mais de 40 anos que se dedica à produção de componentes metálicos para a indústria automóvel. Nesta conversa, o Sr. Leix explica-nos como é que surgiu a Epedal, quais os desafios que enfrentaram nos primeiros anos, fala-nos sobre as tentativas de expansão e partilha qual o seu segredo para evitar decisões precipitadas. Antes de passarmos para este incrível episódio, não se esqueçam de subscrever as nossas redes sociais e a nossa newsletter, para serem sempre avisados quando sai um novo episódio. Espero que gostem desta conversa com o José Leix. José Leix, muito obrigado por estar aqui neste podcast. Como é que começou a sua carreira? Esteve sempre ligado ao setor ciclista e automóvel ou fez alguma coisa antes? Bom, muito obrigado também pelo convite da Motofil. Um gosto de estar aqui e contar um pouco a minha história, que já vai um bocadito longa. Vamos lá ver, eu comecei a trabalhar nas férias, como na altura era normal, para ajudar a parte familiar, mas trabalho, comecei a trabalhar numa oficina de automóveis. Okay. Como contabilista. A minha base de formação é contabilidade e então estive 3 meses nessa empresa. Ao fim de 3 meses comecei a trabalhar, eu diria a trabalhar, porque fui para a Esmaltina, na área das bicicletas, e aí passei 5 anos, responsável para a parte da contabilidade. Ao fim de 5 anos fui para a cerâmica, trabalhei na Rebigres e ao fim de 4 anos da Rebigres comecei o projeto da Epedal. E como é que este projeto começa? Juntou-se com outras pessoas? Como é que a ideia surgiu? Vamos lá ver, a Epedal surge numa época que havia falta de componentes, estamos a falar em 80, 81, e havia um armazém de bicicletas em Sangalhos, que era o Castro Moura, onde o meu sogro trabalhava, e o meu sogro era muito amigo de o Sr. Albino, que era da Ciclofa April. Okay. Havia uma relação de amizade, de Angola e tudo isso. E então juntaram um pouco a parte industrial do Sr. Albino com a parte comercial e parecia que o projeto seria engraçado para a Epedal. Fazer peças em alumínio, crencos de alumínio, como é que se diz, guiadores de alumínio, todos os componentes de alumínio. Só que faltava o mais importante, era o know-how das coisas. E então o que acontece? Acontece que a Epedal começou mal. Portanto, faltava-lhe técnica, faltava-lhe o saber para fazer essas peças e começou, diria eu, manca. Porque todo o dinheiro que havia para investir rapidamente foi consumido devido, na altura, os juros eram extremamente elevados, 40%, 41% à cabeça. E então eu fui convidado para vir para a empresa, no princípio, mas estava a trabalhar na Rebigres e só passado de 1 ano e tal é que vim para a Epedal para começar a tomar conta da contabilidade e estava o Sr. Albino como o industrial da fábrica. Aí começámos a não haver dinheiro porque não se produzia peças para vender e houve grandes dificuldades que se passaram na altura. Passado isso, começámos, entretanto, a vender peças para a Citroën Mangualde. Devido aos relacionamentos de conhecimento, conseguimos vender peças para o 2 cavalos e para o Meari. E era mais fácil produzir as peças para o automóvel do que era para os componentes de alumínio, sim, porque em termos metalúrgicos era mais fácil trabalhar o ferro, porque havia conhecimento do ferro do que o alumínio. Não é? O alumínio não é fácil trabalhá-lo. Esse foi um princípio, foi andando muito manca, até que depois, ali em 86,
começámos a exportar para a França para as scooters, para o mercado de reposição, e depois mais tarde entramos nas linhas de montagem das scooters Peugeot e MBK. Aí surge a primeira aquisição da Motofil, que foi o robô. Era isso que eu ia perguntar, como é que entra a Motofil na vida e a robotização também, acredito, nesta altura Claro, dos anos na 80. altura foi para fazer os descansos centrais das scooters, Sim. da Peugeot. Eram grande cadência, trabalhar dia e noite não era normal na zona. Foi um projeto Executivo, sim. que justificava a compra de um robô. O robô era difícil. Tinha quase o robô comprado à ABB. Entretanto surge o João Carlos e convenceu-me a comprar o robô Motofil, o robô da Fanuc. Sim. E a partir daí foi um começo engraçado com a Motofil, que ainda hoje temos muitos robôs da Mas Motofil. era o seu primeiro robô. O meu primeiro robô. Ou seja, o processo de robotização O meu da primeiro empresa. robô e o primeiro robô da Motofil. Sim. E há uma história engraçada aí, já agora, que é a questão. O João Carlos fez uma mesa, que a mesa parecia que tinha nascido no Alentejo, que era devagarinho, a rodar e tal. E passado um ano, o João Carlos troca a mesa por uma mais rápida. Sim. Aí logo foi uma boa relação que começou daí com a Motofil. Consegue-me precisar o ano em que isto 89. foi? 89. Como é que foi esta entrada? Como é que foi... as pessoas não estavam habituadas a ter um equipamento robotizado a fazer o mesmo trabalho que elas. Tiveram alguma resistência? Houve alguns problemas? Qual foi a história do primeiro robô? Bom, o primeiro robô, como eu disse, foi para fazer descansos centrais para a Peugeot. Tínhamos que fornecer qualidade, tínhamos que garantir que as soldas eram bem feitas, tudo isso que ainda hoje se exige. E a única forma de nós cumprirmos com os requisitos da Peugeot era comprar um robô e havia uma outra questão que era muito importante. Eu, para fazer a quantidade de descansos centrais, tinha que pôr muitos soldadores. E, na altura que surgem os robôs, já havia alguns robôs na área, na zona, nós quisemos evoluir e ao fim de poucos anos o robô estaria pago e tínhamos uma garantia de qualidade e uma garantia de produção. Então as pessoas no chão de fábrica não sentiu que houvesse... Não, na altura as pessoas até se sentiam mais motivadas. Era novo. Porque era um novo desafio, novas tecnologias, conhecimentos. Na altura, penso que as pessoas sentiram orgulho, tenho a certeza que sentiram orgulho de sermos das primeiras empresas a ter robôs. O Sr. Leixo há bocado estava a dizer que já tinha uma carreira longa. Agora é chairman da AirPedal. Esta mudança de papel traz novas exigências? O que é que mudou no seu dia-a-dia? No meu dia-a-dia praticamente não mudou nada. Porquê? Porque eu não funciono sozinho, funciono com uma equipa. De hoje somos 7 diretores, em que nós traçamos um objetivo, analisamos os dados mensalmente e fazemos investimentos em grupo, ou seja, é muito mais fácil trabalhar em grupo do que trabalhar isoladamente, porque isoladamente fazemos erros, como todos, e em grupo o grupo verifica algum entusiasmo que possa haver em nós de compra de uma máquina, de fazer um investimento, tudo isso, e sempre, se há vontade de um lado para comprar, do outro há com calma vamos indo, e isso é muito importante, trabalhar em grupo. Qual é que é a receita certa? Esse equilíbrio entre entusiasmo e arriscar e ter talvez um pouco os pés na terra e fazer... É como o sal na comida, nem muito, nem pouco. Tem que haver sempre alguém que
nos contrarie, porque às vezes, e eu também tenho esse defeito, entusiasmo com novos projetos e novos investimentos e tudo isso, e às vezes tenho que parar um bocadinho, porque isto até 2008 foi, como costumo dizer, foi sempre a acelerar com o pé no fundo. Sim. E bem, em 2008 tivemos um revés grande, estávamos a crescer 30% na altura, estávamos a investir na Polónia, uma fábrica com 2.000 metros ao lado da GM. Entretanto, tivemos que recuar e voltar para trás, vender as instalações na altura, porque os juros aumentaram consideravelmente em 2009, 2010, 2011. Os juros passaram de 0,25 para 9,10. Porquê a Polónia? Nós tínhamos acabado em 2006. Em 2006 tínhamos ganho um projeto de 3 milhões de euros na altura com a Faurecia Capes, que era para o Peugeot 206. E então o Peugeot 206 na altura era para a Eslováquia, em Trnava. Fizeram uma fábrica nova, a PSA fez uma fábrica nova e nós fornecíamos as peças daqui para Trnava, que eram 3.000 e tal quilómetros, não faço ideia agora. E nós, na altura, a moda também era toda a ir para o leste, que o leste é que ia ser o futuro da indústria e tudo isso, e da economia, e nós dissemos, temos que ir começar a internacionalizarmos, certamente para perto da fábrica, onde iriam ser englobadas as peças, e então fizemos um estudo e fomos, durante uma semana andámos na República Eslovaca, na República Checa, e depois acabámos por ir para a Polónia. Porquê a Polónia? A República Checa, na altura, estava com investimentos com a PSA e tinha o investimento da Volkswagen já, e estava em negociações com a Hyundai. Portanto, não havia muito apoio aos pequenos indústrias. Sim. Daí fomos para Brno, para a República Checa, mas na República Checa verificámos que o aluguer de instalações, o terreno, porque nós quisemos sempre ir para uma zona industrial. Uma zona industrial porquê? Porque se as coisas não corressem bem, era fácil reverter a situação. Na República Checa, ali, na zona de Brno, era cara. A construção, o aluguer, tudo isso era caro. Entretanto, na altura fomos com a Intelli, que nos aconselhou acerca disso, e informou-nos que Martifer estava no sul da Polónia, em Gliwice. Acabámos por ir visitar Gliwice. Gliwice era uma cidade era na altura com 300 mil pessoas, a melhor universidade técnica da Polónia, e ficámos a 500 metros da General Motors. Portanto, muito bom. Era ali 5 estrelas. Comprámos um terreno, negociámos também com o Instituto, lá na altura, do Estado polaco, as subvenções que eles nos poderiam dar, adjudicámos a fábrica à Martifer, ao lado da fábrica da Martifer. Era um bom negócio. Era um bom negócio, portanto, parecia que estava tudo bem. O que acontece? Acontece que veio a crise e foi tudo. A fábrica fica pronta a meio da crise, em janeiro de 2009, quando estávamos com quebras de 65%. Não podíamos suportar aquela situação. Então decidimos alugá-la durante 1 ano ou 2, alugámos instalações, a ver o que é que o mercado dava, o que é que não dava,
Entretanto, o mercado retoma outra vez a produção, só que em 2011 há quebra, e há quebra no mercado, e então aí decidimos vendê-la e seguramos a Epedal, porque na altura estávamos a investir muito. Esse período mais complicado da Epedal, sente que permitiu desenvolver competências para lidar agora, por exemplo, com o que se passou na pandemia? Nós sabemos que o setor automóvel, durante a pandemia, houve aqui alguma contração. Houve uma retração. Pronto, nós, em termos de automóvel, temos sempre algumas pessoas de trabalho temporário, porque o automóvel, quando antigamente era um planeamento certo e pouco variável, hoje está a acontecer isso, porque tanto temos muito trabalho esta semana, como para a semana já reduzimos 50%, como para a outra aumentamos 75%, quer dizer, está muito volátil as encomendas. Porquê? Por causa dos chips, por causa agora das cabelagens da Ucrânia. Há linhas de montagem parada e temos que ser flexíveis com a produção. Dos meios produtivos. Não é? Como é que caracteriza o setor automóvel agora em Portugal? O setor em Portugal temos, como é que eu ia dizer, aos grandes grupos que dominam. Ou estão na Liga dos Campeões, não é? E depois há os outros que estão na Liga Europa, uma época a Liga dos Campeões, é um pouco isso. Ou seja, o que nós temos são meia dúzia de empresas ligadas ao setor, em que nós vamos crescendo, vamos ganhando alguma posição, mas não temos dimensão para a indústria automóvel. A indústria automóvel é uma indústria muito exigente, quer que acompanhemos o construtor num ou noutro local, e as nossas empresas ainda não têm muita capacidade económica para acompanhar um construtor. É para além de Sangalhos. Certo. Mas em algum momento achou que deveria sair de Sangalhos ou aumentar por outro lado? Sim, já fizemos visitas a Marrocos, já fizemos visitas ao México, mas talvez devido à primeira experiência tenhamos algum receio. Preferimos ser uma boa empresa em Portugal do que uma má empresa em Portugal e noutro país. Só isso. Pequena e boa é melhor do que grande e fraca. Tamanho certo. Tamanho certo. Sinto que isso é uma mudança face, por exemplo, aos anos 80 ou 90. Penso que foi aí que também começou a grande questão cá em Portugal do outsourcing, ou seja, especializar um bocadinho mais naquilo que nós fazemos bem e deixar para os outros aquilo que eles fazem melhor. Sente que há uma mudança ou já pensava assim desde o início? Já pensava assim desde o início. Isto porque nós tivemos uma vantagem grande porque, em relação aos nossos colegas, porque os nossos colegas ou são estampadores, ou dobram tubo, ou dobram arame, e nós temos um pouco de tudo. Temos a ferramentaria, que é importante para dar resposta a novos projetos e situações rápidas, portanto, que o prazo seja curto. E nós estamos preparados e equipados com isso, mas queria dizer o seguinte: aproveitávamos um pouco os conhecimentos que tínhamos do ciclismo, de dobragem de tubo, de dobragem de arame, soldadura, prensas, e temos um know-how que podemos concorrer com valores acrescentados maiores. Sim. Porque só estampar uma peça, o valor que fica é muito pequeno. Ou
seja, do ponto de vista dos concursos às peças, penso que é assim que neste setor que as coisas se processam, como conseguem acrescentar mais valor às peças, conseguem obter... Quanto mais operações a peça tiver, mais valor conseguimos. Isto porquê? Porque também, hoje, quer queiramos, quer não, as nossas peças têm incorporação de pessoas. As pessoas em Portugal ainda têm um valor mais reduzido que em Espanha, ou em França, ou na Alemanha. Isso é um facto. Sim. Não é? Portanto, quanto mais valor acrescentado tiver, mais hipóteses nós temos que ganhar. Há uma viagem que eu fiz com o João Carlos Afanuc que me mudou completamente o pensamento. Ou seja, a Fanuc consegue montar robôs com robôs. Com as luzes desligadas. Com as luzes desligadas, com tudo. Ou seja, é para aí o caminho. Tem que ser robôs, porque nós não podemos apresentar uma peça má à indústria automóvel. A indústria automóvel não aceita. E como não aceita, incute-nos custos que não são suportáveis. Temos que fazer bem à primeira e entregar as peças a tempo e horas. Este tema da falta de materiais, da instabilidade contra o futuro, se calhar põe aqui em causa a globalização. Ou seja, nós estarmos a fazer... Isso, não tenho dúvidas. A Europa já se está a reindustrializar. E estamos na guerra e a Rússia vai obrigar que a Europa traga trabalho para a Europa outra vez, porque não vai investir na Rússia, não vai investir com tanta confiança como estava a investir. Correto? Sim. E a minha pergunta serve nesse sentido, ou seja, nós neste momento vamos imaginar, poderíamos estar aqui a fazer umas peças em Sangalhos, não é? E poderíamos estar a montar o automóvel nos Estados Unidos, vamos assumir, nos Estados Unidos. Mas agora, com o preço dos transportes, os contentores quadriplicaram o preço, com a instabilidade que estamos a ter em termos políticos, será que estas OEMs começam a voltar para dentro da Europa? E se voltarem, será que eles não vão fazer um pouco o que a Pedal já faz, é tentar meter o valor dentro de casa, ou vão continuar a fazer o outsourcing? Aquilo que eu prevejo será voltarem para casa e automatizar ainda mais. Okay. Correto? Ou seja, praticamente robotizar quase tudo. Sim. Não é? Conseguem acomodar as flutuações de produção. Porque o problema hoje, só para lhe dar uma ideia, nós temos preço de logística até meio da França. De meio da França para lá, já não temos preço para chegar à Polónia ou à República Checa ou assim. Não quer dizer com isto que não estejamos a mandar peças para a China. Sim. Correto ou não? Nós estamos a mandar todas as semanas perto de 28 paletes para um ano. Sério? Para a China. Correto ou não? Lá está uma tecnologia que nós aplicamos nova numa ferramenta que garantimos que a peça vai 100% funcional numa determinada medida. Mas isso é impressionante, como é que uma empresa portuguesa consegue ser competitiva face à China, não é? Porque assumiria-se que os preços seriam muito mais baixos. Sim, mas devido à tecnologia, não quer dizer que a China não esteja tecnologicamente avançada, mas ainda falta... A China também já não está tão barata como isso. Nós já compramos ferramentas na China e hoje a ferramenta em Portugal é mais barata do que na China. Porquê? Porque comprando uma ferramenta na China temos que acrescentar custos de um técnico ir 2 ou 3 vezes à China, é caro. Temos que mandar chapa para a China e depois todos os alfanegamentos, transportes, tudo isso para chegar. A China tem coisas boas, que é a capacidade de resposta. Eles têm
ferramentarias com 1000 pessoas a trabalhar. Ou seja, aquilo que nós damos 3 meses ou 4 meses para fazer uma ferramenta, eles fazem num mês. Ou seja, se de um lado eles têm esta capacidade produtiva, nós ainda continuamos a ter algum deste valor de acrescentado tecnológico. Sendo que isto, obviamente que é algo que a Epedal está a fazer, mas no resto das empresas do mercado português é uma trajetória que eles também estão a tomar, ou ainda estão muito focados só na parte produtiva, só na robotização, ou tornarem os seus processos mais eficientes? Tenho alguns amigos, na indústria automóvel todos estamos no mesmo campeonato, correto? Okay. Estamos ao mesmo nível, pode haver um mais baixo ou outro por uma questão momentânea de dificuldades financeiras, mas estamos ao mesmo nível. Talvez uns mais um bocadinho acima, mais equipamento, mais robotização, máquinas novas, ok, tudo bem. O que eu vejo em termos de mercado, outros mercados, vejo que há empresas já bem equipadas, já bem robotizadas, ainda lhe falta algumas coisas, mas já estão a trabalhar no bom caminho. Já respondem tecnologicamente e com rapidez. Esta questão dos processos, são as OEMs que dizem como é que têm os processos? Ou, por exemplo, se eu tenho uma peça que... Não, o cliente dá-nos um desenho e nós estudamos a melhor forma de fazer a peça. Okay, engenharia de ou processos, fazer o conjunto. E depois apresentamos ao cliente as vantagens que nós encontramos. E apresentamos o projeto, correto? Sim. E normalmente é aprovado o projeto. Há uma confiança na capacidade de engenharia de processo. Sim, hoje do fabricante. Já foi difícil, em termos de Portugal, que os clientes lá fora acreditassem nas nossas capacidades tecnológicas, mas hoje já acreditam, plena confiança, mais. Temos casos, exemplos, em que as ferramentas vêm de França, que não trabalham em França, e bem, chegam cá e a gente põe-as a trabalhar. Portanto, não somos assim tão coitadinhos. Já temos um nível tecnológico alto. Na sua carreira, sentiu algum momento de frustração? Não estou a falar só em termos económicos, ou seja, da conjuntura. A maior frustração que tive e que senti foi quando, em 2008, 2009, tinha a fábrica equipada, máquinas, boas máquinas, bons equipamentos e tudo parado. Não havia encomendas. A maior frustração do industrial entrar numa fábrica e ver as máquinas paradas. Não as ver em funcionamento e a rentabilizar, eu acho que é a maior frustração que nós temos. Um dos nossos convidados aqui no Pontos de Solar foi o engenheiro Carlos Martins. Ele falou várias vezes da necessidade de ter uma empresa com o tamanho certo. Esse é outro ponto que também estamos vindo a aprender. Ou seja, eu hoje prefiro ter fábricas com 50 a 60, 70 pessoas do que ter uma fábrica com 500 funcionários. 500 funcionários hoje está muito bem organizada ou é um pandemónio. E se tiver várias de 50? É essa a questão. Vários por setores. Sim. Fazer uma fábrica para estampagem, fazer uma fábrica para dobragem de tubo, fazer uma fábrica de arame e ter um controle mais apertado. Okay. Não é? Ter uma equipa por cima e... um líder em cada grupo de 50 ou 60 pessoas que é responsável por essas pessoas. As pessoas conhecem-se melhor, sabem o que é que têm que fazer e é muito melhor do que uma de 500. Uma das grandes problemas que nós tivemos foi numa altura em que passámos a trabalhar 3 turnos. O terceiro turno é difícil trabalhar o terceiro turno. Quais são as principais dificuldades? Porque não há gente que queira trabalhar à noite. Ponto número 1. Ponto número 2, chefes. Chefe de qualidade, chefe de manutenção,
tudo isso, ninguém quer trabalhar à noite. Como há pouca gente, as pessoas querem trabalhar das 8 às 5. Existe algum apoio de outros industriais? Ou seja, a sua relação com empresários ajuda? Sim, e sempre procurei ter nos meus adversários ou nos meus concorrentes relações comerciais, de nos ajudarmos em vez de nos cada um fugir para o seu lado. Termos sempre fortes e nós juntos conseguimos. Um por cada lado, não vamos a lado nenhum. Se tivesse que dar um conselho a si próprio quando iniciou a sua carreira, o que é que diria? Vamos lá ver, eu não sei se diria alguma coisa porque sempre trabalhei com gosto e com vontade de evoluir. Nunca parei satisfeito, ou seja, não, atingi este patamar, agora estou bem, não quero. Não sou dessa estirpe. O meu ADN é estar sempre Insatisfação. em satisfação e crescer e novas máquinas e novos projetos, e essa indústria automóvel tem esse predicado. Todos os dias temos peças novas para fazer. Ou seja, são projetos novos, 4, 5 anos, ao fim de 4, 5 anos acaba essa, começam outras. Como é que vamos automatizar? Como é que vamos rentabilizar? Porque o cliente quer sempre a peça o mais barato possível. E depois de a vender, teremos que pensar como é que industrializamos ao mais baixo custo. Esse é o desafio diário. Sr. Aleixo, muito obrigado por ter estado aqui no Pontos por Falar. Para a malta lá em casa, não se esqueçam de visitar o nosso site, pontosfalar.com, subscrever as nossas redes sociais e subscrever a nossa newsletter para receberem sempre alertas sobre os novos episódios. Até ao próximo episódio.